Dia 41, Êxodo 30, 11 até o capítulo 31, versículo 18. O Senhor disse a Moisés: Quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor resgate de si próprio. Quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga alguma, quando você fizer a contagem, todo aquele que for incluído na lista dará isso: 6 gramas segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas, essas 6 gramas são ofertas ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista, de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerem expiação pela vida de vocês. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os usará para o serviço da tenda do encontro, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pela vida de vocês. O Senhor disse a Moisés: Façam também uma bacia de bronze, com suporte de bronze para lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar. Ponha água dentro dela. Nela, Arão e seus filhos lavarão suas mãos e seus pés, quando entrarem na tenda do encontro. Eles se lavarão com água, para que não morram. Também quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão os pés para que não morram, e isso será por estatuto perpétuo a eles e à sua posteridade através das suas gerações. O Senhor disse mais a Moisés: Pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3,5 kg de azeite de oliva. Disso você fará o óleo sagrado para unção. O perfume composto segundo a arte do perfumista, esse será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a bacia com seu suporte. Assim você consagrará essas coisas para que sejam santíssimas, e tudo que tocar nelas será santo. Você ungirá também Arão e seus filhos e os consagrará para que me sirvam como sacerdote. Digam aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção de geração em geração. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante, da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. Quem preparar óleo igual a esse, ou como ele, ungir um estranho, será eliminado no meio do povo. O Senhor disse a Moisés: Pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estoraque, única, gálbato, incenso puro, e com isso faça incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Moa uma parte do incenso, coloque-o diante da arca do testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse incenso será coisa santíssima para vocês. Porém, o incenso que vocês farão, segundo a composição desse, não façam para seu uso pessoal. Santo será para o Senhor. Quem o fizer incenso igual a esse, para o cheirar, será eliminado no meio do povo. O Senhor disse a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar com ouro, prata e bronze, para a lapidação de pedras, de engaste, para o entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi Auliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan,
para trabalhar com ele. Também dê habilidade a todos os homens hábios para que me façam tudo o que eu tenho ordenado: a tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a bacia com seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão, as vestes dos seus filhos para que sirvam como sacerdotes, o óleo, o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo o que eu tenho ordenado. Disse mais a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os sábados, pois é o sinal entre mim e vocês, e de geração em geração seguirão, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do povo. 6 dias vocês trabalharão, porém no sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração entre mim e os filhos de Israel. É o sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia ele descansou e tomou alento. Quando o Senhor acabou de falar a Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, as 2 tábuas de pedra escritas pelo próprio Deus. Mateus capítulo 26, do versículo 47 ao 68. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que ao beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe respondeu: amigo, o que você veio fazer? Nisso, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, sacou a espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a sua orelha. Então Jesus lhes disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançarem mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir ao meu pai, e ele mandaria nesse mesmo momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo me assentava ensinando e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. E todos os discípulos o deixaram e fugiram. E eis que os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todos os do sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem ele à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram 2 afirmando: esse disse: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém,
Guardou-se em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu: É o Senhor mesmo que está dizendo isso, mas eu lhe digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre nuvens no céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas roupas e disse: Blasfemou! Porque ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram essa blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: É réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus, bateram neles, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza para nós, ó Cristo. Quem foi que bateu em você? Salmo capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 11. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, enriveleceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o agitarão. Tu és o meu esconderijo, tu no- me Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu os instruirei e lhes ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como um cavalo ou como uma mula, que não têm entendimento, que são dominados com os freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Provérbios capítulo 8, do versículo 22 até o 31. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Foi estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá. Quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, eu estava lá. Quando ele firmava as nuvens de cima, quando ele estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens.